Queridos irmãos, estamos celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da Igreja, Pedro e Paulo, mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã, pela sua autoridade simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus chamou e confiou-lhe a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. E uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado, e como arauto do Evangelho toma consciência da necessidade de abrir a igreja aos gentios. Paulo de Tarso, perseguidor acérrimo da igreja, converte-se no caminho de Damasco. A partir daí, a sua vivacidade e brilhantismo são postos a serviço do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, percorre o Mediterrâneo para anunciar o Evangelho da salvação, especialmente aos pagãos. Depois de ter sofrido toda espécie de perseguições, ambos são martirizados em Roma, regando com o seu sangue o mesmo terreno. Plantaram a Igreja de Cristo. Celebrar os apóstolos, Pedro e Paulo, é um testemunho de fé na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular que é Cristo. Celebrando Pedro e Paulo, celebramos os fundadores da nossa fé. Ambos foram martirizados em Roma na perseguição de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. O Novo Testamento permite-nos reconstruir o itinerário da vida dos dois apóstolos e dar-nos conta da gratuidade e da escolha divina. Pedro, como dissemos, era um pescador da Galileia. Passava os dias no lago de Tiberíades, com o seu pai Jonas e com o seu irmão André. O seu trabalho consistia em lançar as redes, esperar, retirá-las e depois à tarde remendá-las sentado na margem. Foi aí que, uma tarde, quando lançava redes para uma última pescaria, ouviu com seu irmão o chamamento de Jesus que passava: "Segue-me, farei de vós pescadores de homens." Começou assim a sua extraordinária aventura. Seguiu o mestre da Galileia para a Judeia. Daí, depois da morte de Jesus, percorreu a Palestina até se mudar para Antioquia e daí chegou finalmente a Roma. Em Roma animou a fé dos crentes, esteve preso e foi morto no Vaticano, onde ficou para sempre, não só com o seu túmulo, mas também com o seu mandato. Ficou naqueles que lhe sucederam, naquela que os cristãos chamaram sempre a Cátedra de Pedro, até o Papa que hoje governa a Igreja. Nele, Pedro continua a ser a rocha sobre a qual Cristo continua a edificar a sua Igreja, o sinal da unidade para aqueles que invocam o nome do Senhor. Não muito longe de Pedro repousa Paulo, que de perseguidor se tornou apóstolo dos gentios, o missionário ardoroso do Evangelho. O seu martírio revelou a substância da sua fé. A evangelização das duas colunas da Igreja apoia-se não sobre uma mensagem intelectual, mas sobre uma prática profunda, sofrida e testemunhada com a palavra de Jesus. O lugar de Pedro e dos seus sucessores não é um cargo honorífico ou uma recompensa de méritos. É um serviço, o serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. "Apacenta as minhas ovelhas", disse Jesus. Com o dever de dar testemunho dele, Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e pastor. Testemunha de Cristo, pastor e servo dos crentes são prerrogativas que de Cristo passaram a Pedro e de Pedro aos seus sucessores, os bispos de Roma.
Rezemos pelo Santo Padre Papa Francisco, sucessor de Pedro, para que ele, que o confiou uma tal missão, o ilumine e o torne cada vez mais capaz de confirmar na fé os seus irmãos. Um bom dia a todos, seja louvado Jesus Cristo.